E aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, o seu podcast para falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha no final do treino que nunca acontece? Sempre tem alguém atrasado para ir trabalhar ou para voltar para casa? Então, aqui é o lugar. E a gente vai falar de tudo, a gente vai falar de história, de filosofia, acontecimentos, técnicas, notícias. E a gente te convida para vir junto com a gente. Bom, galera, esse é o primeiro episódio. A gente vai falar um pouco do que é o projeto, do que é o podcast. A gente vai falar da gente, vai se apresentar, pra você conhecer um pouco da gente e entrar nessa conversa e bater um papo com a gente aí. Eu sou o Denis, tenho 35 anos e sou faixa roxa de judô. Oi, galera, eu sou o Jax, eu tenho 35 anos, sou casado, faixa preta de judô Shodan. Estou muito contente de dividir as nossas percepções e entendimentos sobre o caminho suave com vocês. Muito bem, galera, eu sou o Wanderson, o pessoal me chama de Vandão, então pode ser que você escute as duas coisas por aí. Eu tenho 33 anos, 20 anos de judô, faixa marrom. E, cara, é interessante esse projeto aqui que o mesmo nervoso que eu tô tendo aqui agora, aquela ansiedade gostosa, eu tive quando eu pisei a primeira vez no tatame, né? Então, vai ser bem interessante toda essa dinâmica aqui que a gente tá começando com esse projeto aqui. Galera, nesse episódio inicial a gente vai se apresentar, a gente vai falar o que a gente faz hoje da vida, como a gente conheceu o judô, o que o judô significa pra gente, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. O Jax já falou que ele é casado, já. Já falou da vida difícil que ele leva. Começa a zoar o casamento, tá ligado? Exatamente. Bom, galera, Denis aqui, vou falar um pouco de mim, como eu conheci o judô. Eu tenho 35 anos, sou analista de RH, me formei em RH. Lá na minha juventude eu fiz faculdade de educação física, mas não concluí na época por questões financeiras. Cursei educação física pensando no judô, pensando em dar aula de judô. Eu comecei com 15 anos. Na época... Pera, você começou a educação física com 15 anos? Não. Ah! Então tá, hein? É um prodígio. Foi isso que pareceu? Assim, não sei. Bom, galera, comecei judô com 15 anos, fiz educação física, já tinha meus 19, 20 anos, pensando em dar aula de judô. Na época tinha essa obrigatoriedade de ser formado em educação física para ensinar judô. Hoje não tem mais, com algumas ressalvas aí. Depois, quando eu fui fazer faculdade, eu já trabalhava em RH, então acabei pensando no que eu estava trabalhando na época e tô aí até hoje. Foi curioso como eu comecei o judô, porque foi bem sem querer, assim. Eu já era um jovem Denis que adorava artes marciais, adorava filme de luta, Van Damme, Bruce Lee, e na época era fita cassete, não tinha DVD, não tinha streaming, nada. O cara tá indo longe. É coisa de velho, né? Cara, era fantástico quando alguém tinha uma fita de arte marcial, de luta e tal, eu já achava incrível. E aí, na época, não sei se todo mundo ainda sabe o que é isso hoje, na época tinha locadora de vídeo, a gente alugava vídeo, não era conectar na Netflix pra assistir vídeo, né? E aí eu lembro que uma vez indo na locadora eu vi um vídeo de luta, era uma competição de artes marciais. Meu pai alugou aquela fita pra mim, eu achei incrível, e aí muito tempo depois eu fui descobrir que aquela fita, aquele vídeo era uma das primeiras edições do UFC. E assisti porque, sei lá, nem entendia muito, só era legal pra caramba. Eu lembro de ter visto o Royce Gracie vencer no campeonato, cara, sem tomar um soco na cara, sabe? Pra mim aquilo foi incrível. E o cara fazia jiu-jitsu, e eu comecei a achar jiu-jitsu incrível e tal. Mas nunca... Por mais que eu tivesse vontade de começar a fazer aquilo, nunca fui pedir pros meus pais e tal. Era só um desejo que ficou ali, cada vez mais gostando de artes marciais. Só achava massa, né? Só achava... Cara, mas assim, era incrível pra mim, sabe? Como... E não sei se vocês lembram como era antes. Olha a luta do Royce lá naquele do UFC, mas você fala, mano, como assim esse brother tá lutando desse jeito? É verdade. Eu não sei se vocês lembram como era o Vale Tudo na época, era assim que chamava, Vale Tudo, né? Hoje é MMA. Como era brutal. Se hoje a gente vê um MMA
e acha que os socos que acontecem, às vezes a pessoa sangra, às vezes a pessoa fica com o rosto machucado, acha que é violento. Na época era brutal, os caras iam pra cima pra matar, sabe? E era interessante que era representante de cada arte marcial. Hoje é um mix, né? Hoje o cara treina tudo. E o Royce fazia, sei lá, mano, fazia chover, cara. Era incrível, sabe? Se hoje já é legal de ver, na época foi o que você falou. Ainda hoje, se você olhar, aquilo era incrível. E eu fiquei apaixonado por aquilo, eu já gostava de artes marciais, vi que aquilo era fenomenal. Enfim, mas ficou. Era só algo interessante e tal. E aí, do nada, seu pai, Vandão. Seu pai, ele descobriu que na prefeitura tinha aula de judô de graça. E aí eu tinha mais contato com o seu irmão do que com você, né? E aí ele chegou pra mim e aí, mano, vamos treinar judô? É de graça, é na prefeitura, vamos? Vamos! O que eu queria era jiu-jitsu, mas deve ser parecido, vamos. E aí a gente foi, cara. E eu conheci o negócio e foi indo e riu, como diria o poeta, né? E eu tenho lembranças bem interessantes do início. Você não tá usando kimono, todo mundo tá. Eu lembro muito bem dessa sensação, sabe? Então no começo, sei lá, eu tava lá porque era legal, não sabia bem o que eu tava fazendo, o que tava acontecendo. Aí a gente foi aprendendo, a gente foi estudando, a gente se empenhava muito, a gente era muito empenhado. Os caras mais graduados não pegavam leve com a gente e que bom, porque isso fez a gente judocas mais fortes no sentido amplo. E aí, como eu falei, eu tinha 15 anos. E aí treinei um bom tempo, não vou lembrar quanto tempo treinei, sei lá, uns 5 anos, alguma coisa assim. Fui até a faixa laranja, e aí chegou a idade de começar a trabalhar, estudar. Fiquei levando muito tempo do jeito que dava. Tinha época que eu treinava um dia na semana, tinha época que eu treinava a última meia hora do treino. Conversava com o sensei, explicava pra ele sempre compreensivo. Ajudou a gente a conseguir continuar treinando, né? E aí teve uma hora que acabei parando de treinar mesmo. Mas foi uma época muito boa, onde a gente ia pra campeonato. Nunca me dei muito bem em campeonato, nunca fui bom, mas mesmo assim gostava de participar, gostava de me submeter àquela situação de estresse, né? Mas meu forte mesmo era decorar nomes, era decorar técnicas, decorar traduções, eu era bom nisso, então na época eu consegui juntar bastante conhecimento. Aí fiquei um bom tempo parado, devo ter ficado, sei lá, uns 10 anos parado. E aí, no exame de faixa de um amigo aí... A vida acontece, né? Acontece. Hoje eu penso que talvez se não seria possível eu não ter parado de treinar e fico pensando aonde eu estaria hoje se eu não tivesse parado, mas talvez não fosse, não sei, não dá pra voltar no tempo, né? Mas uma coisa interessante é que, assim, uma vez judoca, sempre judoca, né? Então, por mais que quando eu tenha voltado, meu corpo tava enferrujado, minha memória tava enferrujada, foi um ano inteiro pra conseguir voltar a saber fazer judô, sabe? Mas ainda assim era judoca. E eu acho que o tatame sempre vai estar aí pra gente voltar a desfrutar do judô. E aí no exame de faixa de um amigo Shodan aí, o Gemão, vocês vão ouvir ele, o Jax, a gente chama ele de Gemo, convidou a gente pra ir assistir. E aí seu irmão, Vandão, de novo, porra, vamos voltar a treinar, o que você acha, não sei o que. Já tava um tempo acomodado, né, já tava até um tempo com possibilidade de voltar, mas você fica tanto tempo parado que você enferruja, né? Você não, sei lá, você não consegue por conta própria voltar. Sentia falta, sabe? Desencoraja, né? Desencoraja. Porque o corpo também, né? Dificulta as coisas, aí você fica tanto tempo sem pensar nisso. E aí o Peludo me chamou, e aí, vamos voltar a treinar, não sei o que. Ele me convenceu, cara, voltar a treinar, a gente voltou a treinar. Pessoal, Peludo é o meu irmão, é um apelido, tá? E assim, ele nem é tão peludo assim. Farsa, viu? Outro dia a gente explica. Tá bom? Mas assim, Peludo é meu irmão, um amigo. E aí eu consegui voltar a treinar. E aí no começo foi difícil, o corpo não obedecia, não conseguia fazer um treino completo. Olha, eu acho que é até interessante falar isso, porque às vezes a gente para com alguma coisa e acha que é o fim, né? E não foi. Os 6 primeiros meses foram terríveis. Porque assim, eu queria treinar, chegava no dia do treino, à tarde eu todo contente porque ia ter treino, mas quando chegava à noite perto do treino, não queria treinar, não queria, sabe? Os primeiros 6 meses foram difíceis, os outros 6, pô.
Foi, cara. O desejo era de treinar, sentia prazer de estar no tatame e treinar as técnicas e ver as pessoas, enfim, tudo que o judô traz de bom pra gente, mas o corpo e a cabeça não queria, só queria ir pra casa jantar e ficar deitado. Então, olha o conflito. Em pouco tempo, eu queria muito e já passava a não querer muito, sabe? Foi difícil. E aí acho que o corpo vai acostumando, a mente vai acostumando, os benefícios da atividade física foi melhorando, e aí os outros 6 meses foi mais de boa, já conseguia ir treinar sem essa luta interna, sabe? E aí estamos aí até hoje. 2020 não treinamos por causa de pandemia, 2021 ainda não, talvez não tenha também. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue voltar a treinar aí. E aí, pra finalizar, eu queria falar pra vocês o que o judô é pra mim, porque o Jigoro Kano, ele desenvolve judô pensando na formação integral do ser humano, né? E aí é interessante quando a gente começa a observar na prática o que é isso, porque quando a gente ouve essa frase, é uma frase muito bonita, só que se você não compreende de fato o que é isso, o que é a formação integral do ser humano, passa meio batido, sabe? E aí quando você pratica, você sente ali na prática o quanto aquilo te beneficia. O judô me ajudou muito a lidar com frustrações, quando você vai pra competição e perde assim muito rápido, e aí você cria uma expectativa tão grande e passou, e você tem que aprender a superar, porque amanhã é outro dia, e outro dia vai ter competição, outro dia vai ter treino. Lidar com a vitória também, você tem que saber lidar com a vitória pra você não ficar se achando e achar que é o tal. Você ganhou ali naquele dia, naquela luta, e amanhã é outra coisa. Esforço, você se esforçar e aguentar a situação difícil. Eu aprendi muito com isso, porque às vezes o treino é sofrido fisicamente, e às vezes na luta você tá numa situação muito difícil, você pensa em desistir, e aí você não desiste, e você percebe que você superou aquilo. Tem a questão da disciplina, tem a questão de etiqueta. Então o judô, ele me ajuda na vida pessoal mesmo. Eu consegui observar os benefícios que o judô traz pra minha vida até hoje. Então eu não sei qual é o meu futuro com o judô, não sei se em algum momento paro de treinar de novo, se eu continuo treinando, se um dia eu vou dar aula, enfim, não sei, mas eu sei que o judô faz parte da minha vida, tanto em cima quanto fora do tatame, e de verdade, não é um discursinho bonito, porque a gente vê a galera falando e a gente quer falar também, né? Então eu queria compartilhar com vocês o que eu consigo enxergar de benefício que o judô traz pra mim. Bom, falei muito de mim, agora eu quero ouvir de você, Gemo. Explica aí quem é o Gemo, por que você é o Gemo e o que o judô é na sua vida. Pô, vai ser complicado explicar o Gemo, né? Mas... Nem tanto. Até fácil, pô. Ué, você é o Gemo porque você tem um irmão Gemo. Acabou. Bom, vamos lá. Bom, vai ser complicado explicar desde o início, né? Faz muito tempo que eu treino já, né? Comecei um pouco antes do Denis, eu comecei em torno de 97 no judô. Na época eu comecei assim, vamos dizer que por acidente, né? Eu gostava muito de desenho, anime, filme de ninja, game, cultura japonesa, oriental. Na época a gente assistia muito filme à noite, se eu não me engano era na Band, que passava muito filme de ninja à noite. Era uma sessão exclusiva pra isso, se eu não me engano era numa Era filme com o Jack Chan, filme de Kung Fu com o Jack Chan, era incrível, cara. Eu assisti isso aí também. Tinha de ninja também, cara. Não era só do Kung, não. Tinha vários. Era bem legal, cara. Eu era apaixonado, eu sempre acompanhava. Ainda não entendia muito o que era aquela instrução, mas sempre estava acompanhando. E aí, um belo dia, meu pai matriculou a gente na escolinha de judô da prefeitura, né? Que foi onde todos nós nos conhecemos. E a gente começou a treinar. Eu lembro que, assim, na época meu pai foi muito protetor, né? Minha família era muito protetora. Então, na época, a gente passava... Era de casa pra escola e de escola pra casa. Então, tipo, de manhã a gente ia estudar, ia pra escola, e à tarde ia pro treino, né? Até quando eu comecei foi o contrário, né? Eu comecei treinando de manhã, o treino era 7 horas da manhã, e depois de um tempo eu passei a treinar à tarde. Mas basicamente a vida era essa, tipo, casa, escola e escola, casa. Então pra gente ter uma atividade diferente aí durante a semana, meu pai matriculou a gente na aula de judô. E era aquele bem início mesmo, conhecer, aprender a fazer a queda, aprender a fazer os primeiros golpes, né? Confesso que essa era a parte bem complicada, né? Porque a gente não conhece ninguém ali ainda, né? Não tem muito amigo.
vai ali meio que por obrigação, né? Porque você tem aquele contrato, né? Aquele dia e horário pra estar ali treinando, né? A gente não entende ainda o que é a arte marcial, quais são os benefícios que ela tem, né? Até por a gente ter começado muito jovem, né? E aí isso foi caminhando, a gente foi treinando. Final do ano fazia o exame, ganhava uma faixa, dava aquela animada, participava de algumas competições, mas também não com grandes resultados. Eu nunca fui um grande atleta, né? E aí depois eu passei para treinar à tarde, que acho que deu uma embalada, porque conheci mais pessoas. Aquela turma que treinava com a gente era uma turma muito unida, né? Vamos dizer assim. Tinha um pessoal mais velho que treinava forte e puxava os mais novos para acompanhar aquele mesmo ritmo de treino. A gente treinava de manhã e também duplicava pro treino da noite. A união ali do grupo, né, foi trazendo, né, mais vontade de treinar, mais vontade de ter resultado, mais vontade no grupo, ajudando assim com as coisas, né? Então acho que o judô foi isso. Eu tive a razoavelmente sorte, assim, de nunca ter parado de treinar, né? Mesmo na época que a gente começou a estudar e trabalhar, eu ainda consegui intercalar os treinos, né? Não com o mesmo afim, mas consegui manter uma frequência de treino legal. Isso até chegar na faixa marrom. Aí começou a dar uma desandada no sentido de eu conseguia treinar, mas eu não conseguia focar para fazer o exame, né, de faixa. E isso levou quase 10 anos aí para conseguir fazer o exame do Shodan. Eu fui fazer o exame em 2017 na Federação Paulista, passei no exame, né? Hoje eu sou oficialmente Shodan e um aprendiz de judô. Oh, que bonitinho. Coração com a mão pra você. Vou falar agora um pouco do que é o judô pra mim, né? Eu acho até complicado falar do que é o judô pra mim, porque o judô pra mim foi uma maneira de vida. Eu aprendi muita coisa com o judô, né? Eu sempre fui tímido, né? Então eu tive muitos problemas por causa disso. Ser muito tímido, não conversar muito com as pessoas, assim, né? Não dar muita abertura para as pessoas. E tudo isso foi diminuindo, né? A exposição que você acaba tendo com o treino e com o dia a dia, ela vai te moldando, né? Pra você perder um pouco a inibição, né? Então, isso pra mim, assim, foi essencial pra tudo que eu faço hoje, né? Hoje eu consigo fazer uma apresentação pra 100 pessoas sem me preocupar se alguém vai achar ruim ou não, como que eu vou me expressar. Hoje eu consigo fazer isso com bastante tranquilidade. Isso foi graças ao que eu aprendi do judô, né? Ao desenvolvimento. Eu não atuo diretamente com o judô em nada, né? Eu não dou aula de judô, eu não trabalho com o judô, não organizo competição de judô, mas tudo que eu faço é baseado em coisas que eu aprendi no judô. Muitas vezes quando a gente lê nos ditos, nas filosofias do judô, o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, cara, eu digo que eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo, porque eu vou fazer o que eu tiver pra fazer, eu vou fazer do melhor jeito possível e de um jeito que eu tenha menos esforço. Então eu tenho isso na minha vida, que eu vou tentar reduzir o esforço e ganhar tempo com isso. Então eu levo a filosofia do judô para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu sou analista de sistemas, né? Sou formado em sistemas de informação. Já atuo na área aí cerca de 10 anos, mais ou menos, né? E a gente vê muito no dia a dia as pessoas postergando a atividade, deixando de estudar algumas coisas porque não vê aquilo como prioridade para ela, e a gente vê os projetos desandando, né, não andando legal porque as pessoas deixaram de fazer algumas coisas ou porque tiveram foco em outras. Hoje o judô ajuda nessas percepções, né, do dia a dia, o que as pessoas estão deixando de fazer, o que eu estou deixando para trás, e ajuda a retomar esses caminhos e entregar o melhor trabalho, né, para as empresas que a gente trabalha hoje em dia. Eu só vou acrescentar agora sobre o gêmeo para a gente dar uma explicação rápida para você. Boa, por favor. Eu acho que eu sempre falo no plural, porque eu tenho um irmão gêmeo, né? Então a gente sempre fez praticamente tudo junto. Então ele começou a treinar comigo, foi passando tempo, conheci o Vandão, o Denis, o Vanderwelton. E aí essas três figuras... Vanderwelton é igual a peludo. Vanderwelton, apesar do nome estranho, é uma pessoa. É um apelido. O Vanderwelton é um apelido, peludo é o nome. É isso aí. No feed eu escrevo Vanderwelton pro pessoal entender como é que é a pronúncia. Se escreve com aquele alfabeto cirílico, tá ligado? O alfabeto russo. Aí, depois que conhecer essas três figuras, né? Como a gente era muito idêntico, a gente é idêntico, né? Então a gente na época era muito idêntico. Aí eles chamavam a gente de Gemo, né? Por causa de gêmeos. E ficou esse apelido até hoje. Até hoje a gente
A gente tem o apelido aí, e até uma coisa que eu gosto hoje, né? Na época não era muito legal, né? Era estranho na época, mas aí acabou rolando, né? 15 anos depois, quando a gente começa a gravar um podcast, só, o cara abre o coração e fala que não gostava de Gêmeos, né? Estou chocado. Meu Deus. O cara escreve errado, mano. Olha, surpresa pra mim, viu? Maravilha, Gemão. Adoramos te conhecer e saber que você não gostava de ser chamado de Gemo. Exatamente. Isso me marcou, cara. 15 anos depois, o apelido da vida do cara é esse, e agora a gente descobre que ele odiava isso aí, né? O bullying presente na vida do cara até ele se acostumar com ele. Meu Deus do céu, gente. Ai, caramba. Bom, agora a gente quer te conhecer, Vandão. Fala de você aí, o que o judô é pra você. Muito bom. Sou o Wanderson, comecei no judô por volta de 2000. Eu tinha 13 anos, eu lembro bem disso aí, eu tinha 13 anos. E eu comecei no judô, isso é importante dizer, né? Nós três não começamos juntos, mas nos conhecemos no mesmo local, na mesma academia, no mesmo dojo. Um dojo da prefeitura, um dojo gratuito, um incentivo ao esporte, em que a gente teve a possibilidade de treinar. E quem me apresentou foi na verdade o Denis falou do meu pai, né? Mas na verdade foi um colega meu que ele vivia falando disso, né? Um abraço, Gregório. Sei que você tá ouvindo. Ou não. E aí ele de tanto falar, eu e meu irmão, a gente se inscreveu e começou a treinar. E aí pouco tempo depois, um mês depois, aí foi que o Denis ficou sabendo e quis participar, né? Então a gente começou no judô Della Antônia, com o Sensei Francisco, também dá bastante orgulho de mencionar aqui o início da minha caminhada aqui, e foi assim que eu conheci o judô. Atualmente eu sou técnico de operação, trabalho na empresa petroquímica, já fiz física, fiz engenharia e tal, então eu tenho o judô na minha vida, mas não tenho o judô como profissão. E foi justamente por abraçar o judô como filosofia, eu não agreguei ele à minha profissão, não cheguei a pensar nele como profissão. Como mencionei, sou faixa marrom. Então é isso, a minha caminhada ela começou firme e forte durante os primeiros 6 anos, né? Com 13 anos, então quando eu tava com 19, comecei a faculdade, e aí, que nem eu falei naquela hora do Denis, a vida acontece, né? Então mistura trabalho com faculdade, alguma atividade você acaba tendo que deixar de lado, e não teve jeito de eu manter o judô nesse processo. Não como filosofia, né? Ele sempre teve na minha vida, mas não conseguia manter regularidade de treino. Então 10 anos depois eu voltei a treinar, eu tava na faixa roxa e 1 ano treinando, é bem o que o Denis falou, né? Quando você volta a treinar, cara, o corpo, você fala, cara, o que você tá fazendo da sua vida, bicho? Você acha que tem 15 anos, mas a paixão pelo judô, ela sempre foi tão presente que nunca foi, pra mim, assim, nunca foi uma possibilidade de deixar de treinar judô. Então eu sempre... Todas as minhas decisões ao longo da minha vida, elas sempre giraram em torno de alguma forma que eu pudesse voltar a treinar. Então... Quando eu terminei a faculdade, aí eu tava no emprego, aí eu fui adequando o meu calendário, fui adequando a minha agenda, e foi aí que eu consegui voltar a treinar judô, e mantenho até hoje, né? Pandemia tá aí, né? Então a gente tá começando esse projeto em tempos de pandemia. Atualmente a gente vive o judô de outras formas, porque o judoca é isso, né? Ele sai do dojo, ele tira o judogi, mas ele não tira o judô. Então ele continua sendo um judoca fora do dojo, e a caminhada ela continua também fora dele. E assim foi toda a minha vida. A importância do judô pra minha vida é interessante quando eu paro pra pensar nisso, né? Porque eu não sou velho, tenho 33 anos, mas quando eu paro pra pensar em decisões que moldaram a minha vida, certamente aquele primeiro dia que eu pisei no dojo foi um dia. Ali foi um dia em que o Wanderson, pequenininho, o Vandãozinho, começou a ser o Vandão de hoje. Me ensinou a superar os desafios, me ensinou que você vai cair muito, mas que você sempre deve levantar. E que cair não é uma vergonha, mas cair e ficar no chão, essa sim é a grande derrota. E é isso que o judô me ensina gradativamente. A cada vez que eu caio, eu preciso entender os meus erros, entender onde eu errei e levantar de novo para ir lá e continuar o meu randori, continuar a minha luta, continuar a minha batalha. Atualmente eu tô caminhando para fazer exame de faixa, né, pro Shodan. Ainda tem que correr todo atrás desse esquema de pontuação e tal, que certamente vai ter um episódio pra gente falar um pouco disso, né? E bom, acho que é isso, né? Falei bastante, falei algumas frases de efeito aí. Fiquei emocionado, cara. Deu suor no olho aqui, né? Eu fico até com vergonha de falar, porque, mano, vocês falam muito bem, né? Nada.
gente, agora que vocês conheceram um pouquinho mais da gente, deixa eu falar um pouco mais do projeto, do podcast. Que é a parte que interessa, talvez? Talvez sim. É um projeto feito por amigos, a gente quer falar sobre judô, a gente quer conversar sobre judô, a gente quer trazer informação e conhecimento, mas quer trazer opinião também, a gente quer trazer um segundo ponto de vista, até para ajudar a você construir o seu conhecimento, sua opinião sobre judô. Na verdade, o projeto ele meio que nasceu de um grupo, assim, meio que não, né? Literalmente ele nasceu de um grupo de WhatsApp, onde 4 brothers, porque tem meu irmão, fica falando sobre judô e tal, só que naquele mundinho, e tralalá, e a gente ficava, pô, a gente podia compartilhar um pouco disso, né? Aí foi daí que surgiu a ideia de fazer esse podcast aqui, né? Que não é, na verdade, não é só podcast, né, Jacques? É isso aí, a gente vai ter um site, a gente ainda vai disponibilizar o endereço dele, né? Afinal de contas, precisa de episódios, né? Então, estamos no episódio 0 ainda, né? Então, perceba, né? Esse site, no primeiro momento, basicamente vai ter os episódios disponíveis, né? Lá você vai conseguir saber em quais redes de podcast a gente está disponibilizando os episódios. Basicamente a gente vai disponibilizar nas principais. E também vai ter as nossas redes sociais, o nosso contato lá no site, para que possa comentar sobre os episódios e contribuir com a discussão. O Denis vai colocar o Tinder dele ali. E vai deixar lá um e-mail também para que vocês possam contribuir aí com as discussões e também levantar novos assuntos, né? Sugestão de pauta, de repente, né? A pessoa quer ouvir alguma coisa específica. Legal. E sei lá, né? Mais pra frente também tem um bloco de e-mails, né? Vocês vão mandando, a gente vai lendo por aqui, à medida que for tendo e-mail, né? E vira uma conversa, né? A gente dá a oportunidade de mais pessoas participarem dessa nossa conversa depois do treino. Tem assim, a gente pode disponibilizar conteúdo lá no site também, futuramente. E também procurar pessoas aí para participar com a gente da conversa, né? Então a gente vai agregar aí com outras falas. E é isso aí, pessoal. Esse episódio serviu pra gente se apresentar, pra vocês conhecerem um pouco do projeto e da gente. Falou, Vandão. Falou, Gemo. Falou, Gemo. Falou, Denis. Falou, pessoal. Espero vocês no próximo episódio. Falou, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês participem das nossas conversas. E é isso. Uma conversa depois do treino. Na época a gente assistia muito filme à noite, se eu não me engano era na Band, que passava muito filme de ninja à noite. Mas tipo, que dia? Que dia da semana? Que dia da semana? Não, era sábado. Então tá bom. Então eu sei de que tipo de luta você tá falando. Porra, foi mais forte do que eu, desculpa. Eu não vou cortar isso, cara. Eu não.